Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Vamos agora falar sobre a tarefa, tá? Eu acredito que eu já tinha passado alguma coisa para vocês, eu acho que a 5 eu já tinha passado, como a gente acabou se perdendo nesse meio tempo, eu vou corrigir, tá? Essas questões junto com vocês, beleza? Nós já acabamos a apostila, falta só o sistema solar, que é uma página, e aí eu vou fazer isso na próxima aula. Algumas pessoas falaram que estão com dúvidas no movimento uniformemente variado, tá? Algumas também leis de Newton. Então eu vou mostrar para vocês como resolver esses exercícios. Beleza? Então bora lá, vem comigo. Aqui, primeiro eu queria mostrar para vocês, nesse exercício, que é bem interessante, a diferença entre o MU e o MUV, tá? Essa é da tarefa de vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, MU é a velocidade escalar constante, tá? E diferente de zero. Toda vez que eu falo que é uma MU, eu não tenho aceleração. A aceleração é nula, tá? O que a aceleração vai fazer? A aceleração vai modificar meu movimento. Lembra que eu falei isso na sala para vocês? Imagina, tá uma ladeira, o carro tá indo sozinho, tá indo embora sozinho. Se eu tiver uma aceleração, eu vou modificar esse movimento dele. Então vai ser o move, que é um movimento uniformemente variado. Se eu não tiver nenhuma aceleração e nenhuma desaceleração, que no caso é freio, ele vai ser o MU, tá? Que é o movimento uniforme, tá bom? Então toda vez que eu falo que eu tenho aceleração escalar nula, eu tenho o MU. MUV é a velocidade escalar, ela vai variar conforme o tempo, tá bom? Então eu tenho uma aceleração constante e não nula, ou seja, eu tenho uma aceleração, estou acelerando e ela é não nula, tá bom? Perfeito? E aí, nos exercícios, exercício 2, olha lá. Primeiro eu tenho uma equação horária, então vamos analisar o que significa essa equação horária. S, que é espaço, é igual a espaço inicial, que é SO, mais VOT, beleza? O que significa velocidade inicial vezes tempo, beleza? Isso é a relação do sorvete. Então, espaço final é igual a espaço inicial mais VOT, tá bom? Não esqueçam disso. Então, ele está falando a posição do móvel no instante T5. Se você colocar 5 no lugar do tempo, você vai descobrir qual que é o espaço dele. Então, S1 é igual 100 mais 20 vezes 5, beleza? 100 está lá na equação, 20 também, tempo é 5. Se você colocar 20 vezes 5, vai dar 100. 100 mais 100 dá 200. Sem dúvida aqui. Agora vamos achar na B. Ele fala assim, em qual instante ele passará pela posição 240? O que ele fez? Agora ele não deu mais o tempo, ele te deu o espaço, tá? E ele vai te pedir o tempo. É isso. Então, no lugar do S, você coloca 240 igual daqui, o 100 continua, 20 continua, você vai achar o tempo. Beleza? Aí você vai passar lá para o outro lado, 20t vai ficar lá para o outro lado, né? 20t, o 100 vai passar subtraindo, então 20t é igual a 140. Se você dividir 140 por 20, vai dar 7 segundos. Também sem erro aqui. Vamos ver essa 3. Calcule a distância percorrida por um carro que se move com a velocidade de 80 km por hora durante 1h30. Olha que legal isso aqui. Você vai achar o espaço. Ele não falou se o espaço era em metro, ele não falou se era em quilômetro. Já que está em quilômetro por hora e o tempo está em hora, melhor deixar para achar em quilômetro. Só que então, repara uma coisa, está 1h30. O cara vai e coloca 1,3. Já errou, tá? Pelo amor de Deus, não faz isso. Você não vai fazer isso. Professor, o que eu faço? 1h30 é a mesma coisa que 1h30. Então, é 1,5. 5 significa meia hora, tá? É isso que significa 1,5. Então, se você jogar aqui, ó, você vai ver. Delta S é igual a 80, permaneceu, não mudei, tá em quilômetro por hora, certo? Vezes 1h30, que é a mesma coisa que 1h30. Você vai achar 120 km. Muito louco, né? Muito de boa, não tem erro aqui, tá? Vamos lá, continuando. A função horária do espaço para um determinado movimento uniforme é dada. Olha lá, gente, de novo, ele te deu uma equação horária. S, que é o espaço final, é igual a 20, que significa o espaço inicial, mais 4, que é a velocidade inicial, vezes tempo. Aí ele está pedindo velocidade inicial. Velocidade inicial está aqui, 20, só copiar, né? E velocidade, tá, só copiar, 4. Velocidade inicial, 4. Só copiar da equação horária, tá bom? Posição quando for 20. Aí a posição,
Aí você vai pegar no lugar de T, você vai colocar o que ele pediu. 20 segundos, que está aqui, ó. Beleza? Não tem erro. Então você vai colocar S é igual a 20 mais 4 vezes 20. 4 vezes 20 é 80. 80 mais 20 dá 100 metros, que está aqui. Muito louco, né? C. O instante no qual a posição do móvel é igual a 40 metros. Em qual instante, qual tempo que esse S vai estar 40 metros? Então vem comigo, ó. S, já que ele falou 40, no lugar de S eu vou colocar 40. Tá? Então vamos lá. 40 é igual. É igual. Igual aqui. 20, ó, eu vou seguindo a função horária, tá? Mais 4t, que é o que eu quero descobrir. Gente, olha que louco. Esse 20 está positivo. Ele vai passar lá para o outro lado, negativo. Tá? Então isso aqui vai virar 20. Então vai ficar 4t, aqui em cima, né? É igual a 20. Porque 40 menos 20 é 20. Tranquilo. Professor, o que eu faço agora? Tá multiplicando, vai passar dividindo. Eu vou colocar aqui embaixo. T é igual a 20, olha que louco, dividido por 4. Isso tudo é igual a 5 segundos. Gente, só isso. Não tem erro. Tá vendo que legal? 5 segundos, tá? 5, questão 5. Por que o movimento de um corpo em queda livre vertical é uniformemente variável? Galera, queda livre é gravidade. Gravidade é aceleração, a aceleração é move. Acabou, gente, não tem erro. Falei que tem aceleração, estou falando de move, tá? Então, queda livre tem aceleração, beleza? 6. O objeto abandonado da janela de um prédio demora 3 segundos para chegar ao solo. Com que velocidade ele chega ao solo? A gente já falou disso na sala. Quando eu falo de velocidade de chegar ao solo, eu vou usar essa fórmula. Velocidade vezes gravidade vezes tempo. Está na apostila de vocês também, tá? Se você desprezar a resistência do ar, considerar a gravidade 10, só isso. 10 vezes 3, que a gravidade é 10, você vai chegar em 30 metros por segundo. Beleza, gente? Ó, couro. Vamos lá, vem comigo. 7. Desprezando a resistência do ar e considerando a gravidade 10, qual é o tempo de queda de um corpo que cai de uma altura de 80 metros? Gente, você pode... Tem uma fórmula, que é H é igual a gravidade sobre 2 vezes tempo ao quadrado, certo? Para você achar o tempo, a altura, né? Tá na apostila também. Ou você pode usar o sorvetão. Dá na mesma, tanto faz. Se você relacionar aqui, ó, a altura é 80. Então, no lugar do H, você coloca 80. Gravidade, 10. 10 sobre 2. E você vai achar o tempo ao quadrado. Professor, o que eu faço aqui? Pelo amor de Deus. Olha que louco. 10 sobre 2 é 5. Então, vai ficar 5, tá? T quadrado é igual a 80. Certo? Gente, se você reparar, tá multiplicando aqui, vai passar dividindo para o outro lado. Então vai ficar T é igual a raiz de 16, certo? Porque 80 dividido por 5 é 16. Raiz de 16 é 4. Acabou, gente. Tá vendo? Não tem erro isso aqui, não tem dificuldade, é só treinar que dá certo, tá? Vamos para 8 agora. A 8. Um móvel parte com velocidade de 20, então ele está saindo com essa velocidade, e aceleração 4. Da posição 10, em uma determinada trajetória retilínea. Determine sua posição no instante 10. Sorvetão, tá bom? Por que sorvetão, professor? Porque ele te deu velocidade, te deu aceleração, te deu tempo e te deu posição. Te deu os 4 fatores dentro de sorvetão. S, V, aceleração e tempo. Quando ele te deu os 4, é sorvetão. Tá vendo? Se você jogar na fórmula, vai ficar, como ele quer saber a posição, né? S é igual. Qual que é a velocidade inicial? 20, né? Um móvel parte... Isso, de 20 e aceleração 4. Então, vamos lá. Nesse caso, S é igual ao espaço inicial, que ele partiu da posição 10, então 10 mais 20 vezes 10, porque o tempo é 10, tá? Certo? Mais meia aceleração vezes tempo ao quadrado. Beleza? Professor, o que é isso? O que ele está falando aqui para mim? Então, vamos lá. Meio, olha aqui, meio, ou seja, aceleração sobre 2, vezes a aceleração, que é 4, e tempo ao quadrado. Tempo ao quadrado, 10 ao quadrado. Aqui na resolução ele já cortou tudo isso, tá? Porque dá para fazer isso, que ele vai cancelando. Se você fizer essa conta, vai dar 410 metros. A gente fez na sala, tá? Estou só resolvendo novamente para que vocês
possam realizar de uma outra forma também, beleza? 9. Uma partícula partindo do repouso com uma aceleração escalar igual a 3 desloca-se numa trajetória durante 3 minutos. O que está falando aqui? 3 minutos. Eu tenho que passar para segundo, tá? Professor, por quê? Porque a gente já sabe que a velocidade aqui está em metros por segundo. Como é que você vai deixar em minuto? Não dá, tá? Então vamos lá. Ao final desse tempo, qual a velocidade adquirida por ela? Então você vai colocar velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Beleza? Velocidade final é igual. Velocidade inicial partindo do repouso é 0. Mais 3 vezes, aqui é 60, tá? Aqui está 180, mas é 60. Beleza? Porque, na verdade, ele já deu a resposta, né? 3 vezes 60 dá 180. Beleza? E se você multiplicar isso por 3... Então, você vai fazer assim, ó. 3 minutos vezes 60, isso dá 180, certo? Tranquilo? Beleza. Só para não confundir vocês. 180. Só que aí, depois do 180, tem que multiplicar pela aceleração, que é 3. Tá bom? Que aí vai dar 500, igual tá ali. 540 metros por segundo. Tranquilidade, gente? Beleza? E a última 10 é só analisar o que está acontecendo na relação da questão. Uma pedra cai de cima de um penhasco e atinge o solo após 6 segundos. Desconsiderando a resistência do ar e considerando a gravidade 10, qual que é a aceleração da queda livre? Aceleração e gravidade é 10. B, a sua velocidade ao atingir o solo. A gente já falou sobre isso, tá? Velocidade para atingir o solo, ou você vai usar naquela fórmula da apostila de vocês, beleza? Ou você vai usar vovô ateu. Certo? Por quê? Porque uma pedra ela caiu de cima do penhasco. Quando ela sai, a velocidade, qual que é a velocidade inicial? 0. Tá? Então, você vai achar a velocidade final. Então, V é igual VO mais aceleração vezes tempo. Beleza? Então, você tem tudo. Beleza? Então, velocidade final que você vai encontrar, velocidade inicial é 0. Tá? Qual que é a aceleração? 10. E qual que é o tempo? Opa. Tá ficando melhorzinho, né? Tá ruim ainda, mas tô melhorando no mouse. 10 vezes 6, tá? 6 segundos. Então isso aqui vai dar 60 metros por segundo. 10 vezes 6 é 60. Tá aqui, ó. 60 metros por segundo. E a altura do penhasco, você vai usar ou aquela fórmula do H, é igual a aceleração... aceleração sobre 2 vezes tempo ao quadrado, ou você vai usar a sorvetão, que está aqui, ó, 10 sobre 2 vezes 6 ao quadrado, que vai dar 180 metros, tá? Aqui eu quero falar um pouquinho das 3 leis de Newton com vocês, tá? A gente já falou muito isso na sala de aula, expliquei para vocês, e o que eu senti com vocês foi um pouco dessa dificuldade na hora de fazer exercício. Primeira lei, inércia, todo o corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Segunda lei, dinâmica, aplica uma força. Se eu aplico uma força, eu tenho que ter necessariamente uma aceleração. Por isso que é física, meu amor, eu caio na lei da dinâmica. Terceira lei, ação e reação. Aqui está a lei da inércia, tá? Que está lá. Na ausência de força, um corpo em repouso continua em repouso. Um corpo em movimento continua em movimento. Que é um exemplo do movimento retilíneo uniforme, tá? 2. O que eu quero falar na 2? Aqui eu tenho uma força para a direita, tenho uma força para a esquerda. Gente, é óbvio que eu vou subtrair essas forças, tá? Porque elas estão contrárias, beleza? Se elas estiverem juntas, aí eu somo, tá? Então vamos lá. Força 1 é 100, a força 2 é 75. A primeira coisa, qual é o modo de aceleração? Então, gente, a força total aqui, a força resultante, né, meu FR, vai ser 25 newtons, tá? Eu vou pegar 100 menos 75, isso vai dar 25 newtons, suave, tranquilidade isso aqui. Aí eu vou jogar em física, meu amor. A massa está aqui, 2,5. Qual é a aceleração? F... então vamos lá, ó. Vamos fazer aqui. 25 é igual a 2,5, que está ali em cima da massa, vezes A. Você já sabe, né? Se está multiplicando, vai passar dividindo. A é igual a 25 dividido por 2,5, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Gente, tá vendo? Não tem erro, tá? Beleza? 3. Considere a afirmação: um corpo só pode ter sua velocidade alterada pela sua força. Lei da inércia, tá?
Qual lei está falando disso? Inércia. Inércia quer dizer que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, movimento tende a permanecer em movimento, tá? 4. Uma força constante atuando sobre um corpo de massa m produziu uma aceleração de módulo 4. Se a mesma força atuar sobre outro corpo com a metade da massa, qual será o módulo da nova aceleração? Gente, mesma coisa. O que ele está falando? Já que elas são diretamente proporcionais, tanto a massa quanto a aceleração, se eu dobrei, né, se ele falou assim, ó, produziu uma aceleração tal, se a mesma força com metade da massa, você viu? Então eu tenho a metade da massa, eu tenho a metade da massa, eu tenho o dobro da aceleração. Professor, como é que você sabe disso? Vamos lá. Então, força é igual a massa vezes aceleração. Aqui está diretamente proporcional, não tá? Só que aí ele quer saber o m. Sacou a ideia? Eu vou pegar o m e vou isolar o m. Então vai ficar m vezes a é igual a f. Certo até aí? Beleza. Só que está multiplicando o a. O a vai passar o quê? Dividindo. Então vai ficar m é igual a f sobre a. Ou seja, a e m é inversamente proporcional. Se eu caio pela metade o m, o que acontece com a? Dobra. Beleza? Então, se for 4 metros por segundo, a aceleração vai passar a ser 8. Tranquilidade? Beleza? E aqui eu só quero analisar com vocês a nossa última tarefa aí, né? Um paraquedista tem peso 700 newtons e após algum tempo em queda livre, o módulo da sua velocidade se estabiliza. Qual o nome da velocidade? Gente, quando ele estabiliza, é chamado de velocidade limite ou terminal. Velocidade limite é quando ela estabiliza. Depois de um certo tempo, ela não aumenta e nem diminui. Estabilizou, tá? B. Qual a intensidade, direção e sentido da resistência do ar sobre ele? Uma vez que atingiu essa velocidade limite, ela tem intensidade igual ao peso do paraquedista, né? É óbvio. E para cima. Porque a resistência do ar está contrária. Então, se você está caindo, a resistência está para cima. Beleza? É o contrário. Qual a massa do paraquedista? Se ele tem 700 newtons na Terra, a massa dele é 70, porque a gente vai pegar a gravidade e vai analisar ela como 10. Se você jogar naquela forma P é igual a M vezes G, você vai passar dividindo, vai ficar 10, tá? 7. Gente, a 7, ele dá a resistência e dá a massa e pede o peso. O que eu faço, gente? Toda vez que eu tenho peso, olha lá, P é igual a M vezes G. A massa é meio, a gravidade é 10, então é 5 newtons o peso. Qual a intensidade, direção e sentido da força resultante que age na barra de metal? Tá? O que você vai fazer? Força resultante é igual a peso menos a força de resistência ali, no caso, né, do ar. Certo? Então, você vai fazer força resultante é igual a 5 newtons menos 3 newtons. Então, você tem 2 newtons e é vertical para baixo. Beleza? Porque você vai subir. Se você vai subir, a resistência é ao contrário sempre. Tá? Toda vez que eu falo de resistência é ao contrário. E qual é o módulo da aceleração de queda? Muito tranquilo também, física, meu amor. Como eu quero achar a aceleração, já isolei a aceleração. Se você jogar os resultados, vai dar 4 metros por segundo. A 8 é a mesma coisa e a 9 é a mesma coisa. Tá bom? Beleza, gente? Não vou continuar muito, senão a aula vai ficar muito extensa. Tá? Aqui tem uma mensagem para vocês. Eu acredito em você. Não esqueça de estudar. Eu esqueci de colocar a hashtag aqui, tá? Então você vai colocar a hashtag eu vou estudar em casa, vai me marcar no Instagram e eu vou repostar. Beleza? Gente, vai lá, manda bala, continua fazendo esses exercícios, tá? Vou passar mais exercícios para vocês na próxima aula, tá bom? A gente já terminou a apostila, mas tem muita coisa para ser feita ainda, tá bom? E nessa volta a gente vai continuar mandando bala. Um beijo, nos vemos em breve e eu fui!